Fala, rapaziada, Uber dos Guri na área. Hoje estamos aí, ó, no podcast com o meu amigo Daniel, sem pauta e sem vergonha. Ah, tu viu aí, mesmo? Tu viu que tu veio, né? Eu não dei. Vai, história. Aí, ó. Eu não dei nem uma colinha pro Romulo e ele se soltou. Eu já vim treinando faz uma semana, né, velho? Ah, uma semana? Assistindo em maratona os episódios do Diário de Ouro. Eu já vi que os caras meio que se quebraram nas aberturas. Eu digo, não, eu tenho que chegar bonito. Eu faço de brincadeira, até pra dar uma descontraída, quebrar o gelo e mostrar que a proposta é justamente uma resenha, né? Entre colegas, entre amigos, entre inscritos, barra, sei lá o quê. E aí, Romulo, de onde tu veio, do que te alimenta? Fala pros guri que não te conhecem. Se é que tem alguém que não te conheça aqui ainda em Porto Alegre, aliás, no Brasil, né? O cara já tá estourado no Brasil, motorista de aplicativo, meu colega, e eu tenho a honra de transportar aqui no Moisés, dando uma banda agora pela cidade dele. Te apresenta aí, fala um pouco como é que tu chegou até aqui. Primeiramente, quero já deixar aqui meus parabéns para ti, Daniel, pelo trabalho que está sendo feito pelo podcast. Aí tô achando muito legal e está sendo muito bom para muita gente essas entrevistas ali, porque acaba ajudando muita gente com dicas de motoristas. Obrigado, então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Meu nome é Romulo, né? Conhecido nas redes sociais por Uber dos Guri. O famoso Uber dos Guri. Nascido em Novo Hamburgo, depois criado aqui em São Leopoldo. E me alimento aí dos aplicativos, né? De passar raiva todo dia. Essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. E estamos aí, gurizada, fazendo esse conteúdo na internet, passando as mesmas dificuldades que a maioria aí, quase 100% dos motoristas. Estava algemado nas mãos das plataformas, de alguma maneira. Algemado, mas sempre com o pensamento positivo, né? E na luta aí que... Quanto tempo na pista? Vou fechar 10 anos. Ah, então tem história pra contar. Eu comecei lá no início. Começou em 2016? Isso aí. Quando era bom, cara. Essa história eu sempre escuto. Enfim, eu acho sempre que o melhor dia é o de hoje, cara. Porque ontem já era, amanhã não existe. Mas não necessariamente quer dizer que o dia de hoje esteja extraordinário. A gente vai se adaptando, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que aqui já teve várias fases, mas melhores, piores, já teve piores, inclusive, de preço, de tarifa, de demanda. Mas, enfim, e como é que tu chegou nos aplicativos? Tu estudou para ser motorista de aplicativo um dia na tua vida? Cara, tu sabe que eu sou aquele cara que sempre... Eu sempre quis fazer essa pergunta, eu sempre esqueço. Tu estudou para ser motorista de aplicativo quando tu estava na escola, era teu sonho? E tu sabe que geralmente, assim, o cara dá uma estudada, né? Eu sou aquele cara que eu sempre procuro buscar antes pra depois fazer, que nem agora que eu já vim com a abertura pronta, entendeu? E eu sou aquele cara mais água, aquele servente... Então tu colou. Aquele servente... Melhor aqueles que colam antes do que não... Isso, né? eu já sou tipo aquele servente que tu não precisa pedir a massa, entendeu? Uhum. Eu já tô vendo que tu vai precisar, eu já tô na frente. E aí eu dei uma estudada. Eu gosto disso, eu gosto daquele que se antecipa. Isso, que já... Proatividade, eu não preciso ser parceria. E eu trabalhava numa empresa, cara. Eu trabalhava numa multinacional aqui na São Borja. E apareceu os aplicativos. Eu não conheço São Borja, quer me levar ali? Tem bem na frente da Estila. Não conheço. Me leva ali, me leva ali. Aliás, tinha bom pra fazer. Não é que eu não conheço, como eu te falei antes, tipo, não domino nada de São Leopoldo. Já vim aqui, sei lá, mais de 100 vezes, mas eu não domino nada. É que eu acho que... Então, a São Borja, por exemplo, eu sei onde fica a feitoria, que fala, puta que pariu. Nessa avenida aqui à esquerda, que vai embora, reto, né? Agora, já São Borja, eu não sei. Se quiser mostrar onde fica São Borja, bora. Já que tu trabalhava lá, vou mostrar. Trabalhava numa empresa e aí surgiu os aplicativos, cara. E aí eu digo, cara, vou me cadastrar nesse trem aí pra fazer um valor extra, né? Todo mundo. A feitoria vai por essa aqui, né? Mas a feitoria na próxima São Borja, tu vai medir. São Borja, tu fica nessa do meio pra nós ir reto. Tá, beleza. Chegou o aplicativo, tu foi lá e te cadastrou. Me cadastrei e comecei a trabalhar, só que, eu sempre fui muito carneiro em tudo que eu faço, cara. Carneiro? Eu digo o modo carneiro, tanto na empresa como eu vou lá e faço bem feito, entendeu? Tá, fechou, carneiro. Tanto que eu me dei bem lá na empresa, fiquei 6 anos na empresa, lá tudo. Só que aí é o seguinte, cara, eu dava o máximo na empresa e também saía 5h30 ali, do 5h20
O Rômulo tá sentado no Moisés, eu não tô acreditando, cara. Oh, eu que digo, honra, a honra que é honra, minha, a honra que é honra. minha, cara. Tá, e aí, 5h30 tu saía... Saía já com o aplicativo ligado da frente da Olho empresa, grande, que era né? na frente da Steel. Era Então só- eu já pegava o pessoal Era saindo pra ir dali. até a casa, tu chegava em casa às 11 horas da noite. E aquele tempo já saía dali 5 horas com dinâmica de multiplicador e coisa arada. E, cara, eu até meia-noite, 10, assim, eu derretia, cara. E aí eu comecei a perceber, Daniel, que eu fazia o meu salário numa semana fazendo extra no Uber, naquela época. Eu digo, cara, não é possível. Foste mais um picado pela mosquinha, né, cara? Não, e quando eu comecei, o meu carro era quitado. E agora tu tem uma frota. Ah, depois fui indo, né? Não, pode contar essa história toda. Eu gostaria muito de escutar aí com detalhes e aprender a anotar. Inclusive, né, vai que um dia, né? Como eu passei a morar na rua lá naquele tempo, antes de pegar nessa empresa, lá em 2008, eu me viciei no crack. Com os amigos e tal, fui em pilha errada, fui por mim, né? Que idade tu tinha? Que idade tu tem? Cara, eu já tinha uns 25, que idade tu 26 tem? quando Tu é mais novo que eu, né? Tô com 43 agora. É, bem mais novo que eu, tenho 48. Faço 48 aqui. Tá, então tu tá falando de 30 anos, 35 anos. Não, menos, 2006, 2007, 20 anos atrás, é isso? Que tu te viciou? 16 anos, mas 20 anos atrás, né? Porque eu fiquei um tempo, né, viciado, daí em 2010 eu fui pro Desafio Jovem e me internei no Desafio Tá, Jovem. não, só um pouquinho. Tu te viciou, então tu era mas muito antes de Uber isso aí, né? Muito antes. Muito antes de Uber. Daí tu Era teve um problema com sempre as fui drogas, trabalhador, foi cara. morar na rua. Tinha moto, tinha, sabe? Andava bem arrumado. E comecei a fumar pedra com a gurizada. E aí me viciei, cara. Me viciei, larguei família, larguei tudo, virei morador de rua aí no centro aqui de São Paulo. Eu tenho que pegar aqui pra esquerda pra passar Lá. loja. Lá. Eu consigo pegar a esquerda vida? Consegue. Tá, fechou. Me viciei no crack e abandonei família, abandonei tudo, virei morador de rua aí, virei mendigo. Andava aí no centro aí com 49 quilos, cara. 49 quilos de Pesando peso. 49 quilos seco, só o osso do capim, velho. Quase morrendo. E aí, isso aí, tu foi pro Desafio Jovem. Aí eu fui pro Desafio Jovem. Encontrei uma mulher, uma senhora, numa parada de ônibus um dia, era umas 5 horas da manhã, e cheguei nela, pedi ajuda pra ela, ela me ajudou. Ela tava indo pro serviço, voltou pra casa, acordou o marido dela, me botaram pra dentro de casa, me deram roupa nova, coisa, mandaram eu tomar um banho, me serviram um café, e às 8 horas, a hora que abriu o Desafio Jovem, ela ligou pro Desafio perguntando, pedindo uma vaga lá, que ela precisava internar um rapaz que tava pedindo ajuda e tal. E aí não tinha vaga, e tinha uma vaga, mas era pra um cara que já tava selecionado e o cara não foi. Faltou. O cara não foi. Ó, a moto então. A mulher encostou bem no lado, né? Me ajuda também, né? Porque o cara vai dar lá pra lá. Ontem eu quase peguei um motoqueiro passou pela minha direita, eu fui fazer a conversão pra direita ali em Canoas. Aqui depois do gol vai embora. Aham. Só E daí vai embora. o rapaz não apareceu e daí tu tomou a vaga dele. A vaga era pra mim, né, cara? Porque não tinha vaga pra ti, na e verdade. não tinha vaga e o cara não foi e liberou essa vaga pra mim no Desafio Jovem. Aí eu entrei nesse desafio dia 4/10 de 2010, velho. 4 de outubro. Não, 4 de janeiro, minto. 4 de janeiro Início do de ano. 2010. Eu passei 4 dias de virada. Do Por isso Réveillon. que eu fui pedir ajuda, eu não aguentava mais. Tava entendeu? enlouquecido? Tava enlouquecido, os pés tudo carne viva, as mãos, carne viva, os dedão, Tá, sujo, tu barbudo. Tu morava na rua porque tu largou a tua família, Ah, a família te largou. a família também me largou, né? Não tinha como ir pra casa, né? Aprontava, né? Que Daí, loucura, cara. se o cara visse alguma coisa, o cara pega pra fumar, né? Sim. Vício é foda, né? Visse, né? E aí eu... Vício é foda. Só que eu, cara, muitas vezes... o problema é tua entrada, né? Porque muitas vezes ali, depois que tu entra... Que nem muitas vezes eu O problema é tinha... tu entrar no Desafio Jovem. Não, tu entrar na droga. Ah, tá. Porque depois Tá. que tu entrou, meu, mesmo tu foda é sair. querendo sair, tu não consegue. Sim. Porque muitas vezes eu tava com droga, vai reto, eu tava com droga no bolso, tava com dinheiro no bolso, e eu tava fumando dentro do mato, chorando, pedindo pra Deus me tirar dali. Isso aí é aquela coisa que te agarra e não te solta de jeito nenhum. Isso. E aí eu fui, Tu cara. nem entende o que tu tá fazendo, tu tá fazendo de qualquer jeito. Aí eu fiquei uns 2 para 3 anos nessa vida aí da pedra. Aí. Sofrendo aí, dormindo na rua, dormindo no centro, dormindo na biblioteca, embaixo das pontes aí no Rio dos Sinos. Tudo aqui em São Leopoldo. Escondia tudo em São Leopoldo. Às vezes no cemitério ali de São Leopoldo. A droga faz a gente fazer loucura, porque tu só quer se esconder sempre, né? E o Desafio Jovem foi a tua virada? Foi a virada.
Essa mulher me ajudou, cara, me levou pra dentro de casa. Tu tem contato com ela na Aí verdade? que tem um mistério que eu, no fim, lá no podcast, eu não consegui terminar de contar lá no outro. A gurizada ficou me... No KM Livre, né? Isso, ficou... Puxava outro assunto e tal, no fim, a gurizada depois tudo me mandando, meu, que fim deu a mulher. Porque depois que eu me recuperei... Eu não me preparei pra fazer essa pergunta, ela veio agora natural, porque é uma pessoa que te salvou, né, cara? E vai ser dito aqui agora, no Sem Pauta e Sem Vergonha. Exclusividade do canal aqui, ó. E aí eu me recuperei tudo, eu voltei depois. O que eu fiz? Quando eu me recuperei, comecei a trabalhar, eu fui na casa de cada pessoa que eu tinha pedido um 20 emprestado, um 30 emprestado, pegado alguma coisa, e aí paguei tudo que eu tinha feito de errado. Que legal, cara, que legal. E aí, o que eu fiz? Eu fui procurar esse casal que me ajudou lá. E eu fui lá, eles não moravam mais lá, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, e até hoje nunca mais eu vi. E se foram 2 anjos? Acredita nisso, não? Não, porque alguém te carregou, né? Alguém te deu um banho, alguém te colocou uma roupa. Eles me levaram pra dentro de casa, cara, a casa deles. Aí mandaram eu tomar um banho. Perdeu o contato deles. Me deram pastor barba, tirei tudo, assim, saí limpo, né? Eles estavam ali pra te ajudar, cara. E aí a hora que eu saí do chuveiro, eu lembro, tá, hoje que eu até contei essa parte, assim, que eu saí do banho, a mesa dela, assim, tava um cafezão, esperando um café que eu não tomava há mais de 2 anos, um café daquele. Aquele foi o melhor café da minha vida até hoje. Tu nunca vai te esquecer disso? Não, hoje eu tenho dinheiro pra chegar ali na melhor padaria e comer, mas aquele lá foi o melhor, entendeu? Era queijo, era salame, era pãozinho novo, leite. Cara, fazia uns 2 anos que eu não sentava numa mesa assim e comia um café de gente. E me serviram, depois me levou pra lá. Me levou pro desafio, eu cheguei lá e fui ficando, cara. O 7 primeiro dia foi terrível pra mim lá no desafio. Porque o organismo pede a droga. É o momento... E aí eu tava meio louco, assim. Como é que chama? Quando sente falta? Tá, esqueci, mas não veio o caso. Tá. E aí, 7 primeiros dias? E aí, só que lá o portão era aberto. Como era um desafio evangélico, o portão é aberto. Quer ir embora, tu vai. Aqui sim. Ninguém te segura. Aqui tu só fica se tu quer te curar. A guarda tá fechando ali, será? É isso mesmo? Isso mesmo. Não vai dar pra nós chegar lá, não. Puxa vida, pode retornar se quiser. A Restil é lá. Ou nós vamos por cima aqui, sempre por trás. E sempre lá. Não, tranquilo. Vamos seguir mais um pouquinho, pegar um pouco de paralelepípedo, mas a Cleide dá conta. A Cleide é a GoPro. A Cleide dá conta do balanço. E aí 7 dias pra tu sentiu o primeiro cutuco. Abstinência, essa era a palavra. E aí o portão aberto. E aí uns 3 dias eu já tava só vomitando, porque o organismo tudo sentindo falta da droga. E eu ali, cara, caminhando em volta do pátio que nem um doido, assim, ó. Esfregando a unha no muro. Procurando a dinâmica. E brigando comigo mesmo, dizendo, não vou embora, não Procurando a dinâmica não aparecia no mapa. Aí o cara... não tem pisca, né? Aí ele liga alerta. Aí, ó, tu que é o cara da alerta, vai falar pros azulzinhos que esses merda ligam alerta pra sair do estacionado aí. Pelo jeito ele tá com isso o PTC não mostra. Pelo jeito tá estragado, né? Sim, tá estragado e tá andando. Você tá falando de um carro que saiu que tava estacionado, com o alerta ligado e saiu, tá andando na minha frente aqui. Continua com o alerta ligado. Tá, e aí? E aí aquela abstinência, e eu brigando comigo mesmo, cara. Foi muita garra minha também. E oração dos donos. Tu tem que querer também, né? Não adianta só vir... E oração, e a palavra... Daí lá eu conheci a palavra de Deus mesmo, sabe? De verdade. Aí eu comecei também a orar com eles, entrar no ritmo deles lá, né? Jejum, ler a Bíblia Sagrada, conhecer Jesus, literalmente. E aí me apeguei também, cara. Aí comecei a ir nos cultos com eles. Cara, deu 2 meses e meio, virei monitor da casa. Que legal, que delícia, cara. Por esse motivo que eu te falei, que eu sou muito de fazer, sou ativo. 2 meses e meio. Tu é de que dia do ano? Sou de julho, 9 de julho. 9 de julho. Câncer. Eu tive a oportunidade, o prazer, e não é narrável te dar um abraço ano passado, no teu aniversário. Talvez o primeiro. Não sei se tu te lembra disso. Verdade. Mas eu não lembrava que data que era. Não, eu em algum momento pensei que tu fosse taurino também, porque eu tenho essas coisas de mas não é sobre mim. E aí? E o problema do canceriano é o coração, né, cara? Coração grande, né? Coração muito bom. E tu tem um coração grande pra caralho, né? E eu só tomo na toba, né? Perdão a palavra. Não precisa. Esse cara é o cara que não fala palavrão, muito engraçado. Logo que nós criamos aquele grupo lá, teve uma discussão. Lá no começo, logo que eu entrei, assim, na primeira semana teve uma discussão.
E daí, uns defendendo o palavrão na rede social, né? Ah, porque eu falo muito palavrão, tá aqui, não vou citar nomes e tal. E alguns começaram a criticar o Romulo, dizendo que o Romulo não fala palavrão. Daí ele se explicou e... Enfim, não fala o toba. Imagina falar toba aqui, né? Não. Tá louco falar toba aqui, nem pensar. Tá, onde nós estávamos na história? E... Abstinência. Abstinência e tal, cara. E eu fui passando. Virou monitor. Virei monitor do e desafio. fui ficando, cara. Fui ficando. Daí quando eu tava com 6 meses no desafio lá, eles arrumaram um serviço para mim, um trabalho de porteiro. Numa zeladoria que tem aqui, o cara... Aqui é Steel, daí nós vamos mostrar aqui então vai essa avenida aqui, ó, São na Borja. entrada principal. E aqui foi tu trabalhava nesse Steel? Lá, ó, lá naquela Insinger lá. É uma multinacional muito boa aí. Comecei aí de operador de máquina, virei torneiro mecânico aí dentro, fiz o curso, fiz tudo. Fez carreira aqui, né? Isso aqui foi muito bom pra mim, porque eu era porteiro deles. Ah, sim. Tu começou como porteiro. Eu trabalhava naquela Daí portaria tu começou ali, a dar opinião aqui. Ah, eu já lhe trouxe bota de passageiro frente aqui aí. esses dias, cara. Trouxe lá de Porto Alegre passageiro. Lá da Santana, se Eu não me era engano. porteiro aqui. E aqui é Steel, né? Toda Steel. Aham. Isso aqui é distrito industrial ou parecido com isso? Não? É, parecido com isso. Porque tem várias Porque daí empresas, tem né? a Clabin aqui na frente, tem a Taurus logo ali. A Taurus nós passeamos agora ali pela Sim, Taurus. já trouxe passageiro também. Aí pra lá agora é só mata, aí já voltemos. Tá, beleza. E, cara, eu era porteiro aqui. Ah. E pelo bom atendimento que eu sempre falo no carro, para os guri atender bem o passageiro e coisa e tal, isso aí liga também, ó. Aham. É, isso é Eu importante. tratava o pessoal na portaria ali, os gerentes, quando eles chegavam, o pessoal muito bem, entendeu? Aham. Bom dia, seu fulano, bom dia, ciclano, como é que tá o seu dia? Sempre aquela coisa. Claro. E um dia eles me contrataram, cara. Tu não quer trabalhar com nós aí dentro da empresa? Tá, já era contratado, mas tu foi Eu era trabalhar... terceirizado na portaria. Ah, tu fazia terceiro na portaria, É. tá. Daí os guris chamaram assim, não, só um pouquinho, vamos te colocar pra organizar a produção aqui. Pra trabalhar aí dentro. Daí eu Não, um salve pro pessoal da salve Insinger. pro pessoal da Insinger aí. Aí, ó, que deu a oportunidade pro Romulo lá, tá, deu um dia ele foi lá e trocou ele pros Uber. Troquei pelo Sul. E aí, cara. Que um dia que ele não gira, ele dá cambalhotas, né, Romulo? Não, é muito bom. Aí te deram a oportunidade, foi trabalhar deram com oportunidade. Fui trabalhar de operador. Era pra ser auxiliar de produção. Primeiro dia que eu vou, o cara que ia trabalhar de operador de máquina não veio. Já ganhei aumento no primeiro dia. Já assinaram minha carteira com aumento daí, né? Ah, que Eu ia ganhar um valor X, mas que era mais que a portaria já, porque ele é Sim. multinacional. Ticket era quase R$1.000 só de ticket de refeição. coisa linda. E gastava em mercado, fazia coisa lá. Cara, e Tu ainda tava nos desafios jovens, tu não tinha voltado pra casa eu ainda. nem tinha começado os aplicativos. Não, ok, mas tu não tinha voltado pra casa. Não, com 6 meses eu comecei a trabalhar. O que eu fiz? A minha esposa, quando eu tinha uns 2, 3 meses de casa, ela não ia me ver, que nós estávamos brigados já há uns 2 anos, né? De casa, eu que tu tava diz na é rua, a minha desafio jovem. esposa. A minha esposa, eu tava lá no desafio, mas eu E ela não te visitava. não me visitava porque ela não acreditava que eu ia me recuperar. E tipo assim, ela já tava fazendo a vida dela, eu já tava 2 anos na rua. Sim. Tipo, e tava cuidando dos meus filhos ainda. E aí, do nada, ela começou a levar eles lá pra me visitar. E aí? Todo mundo recebia visita. Tu não fez a barba pra vir aqui, né? Não. Ah, que cara de pau, tio. Ah, mulher, Ainda bem, eu Não, prefiro... Cara, eu queria te ver de barba, mas tu velho. não viu o desafio? Não vi, cara. Tu não viu que o doutor não tirou a barba? Ah, é o desafio? É pra tu ficar de barba? Agora é pra Eu mim tu não ficar sabia, barbudo, cara. Agora eu vou ficar que nem tu. Era segredo isso aí, não? Ou tu já falou lá na tua Não, ainda não falemos. Agora, mas como vai vir só 28, 24. 24, Tá, fechou. então agora eu vou ficar Agora tô barbudão. ligado. Eu nunca tive. Vou deixar agora. Podemos voltar aqui pra nossa carinha, né? Eu nunca tive barba. Eu não tinha te comentado antes, mas é que eu acho... Tanto que eu brinco com aquele painel. Hoje eu coloquei, inclusive, de novo, aquele painel que tem lá na Independência, que tem um bonecão com o rostão gordão assim. Tu me marcou lá hoje? Sim, foi um inscrito meu que um dia mandou uma foto pra mim e disse assim, olha aqui, parece o Romulo dos Tu guris. não viu que eu mandei Daí lá? eu peguei, sim, tu sempre reposta. Daí aquela outra vez eu peguei e postei, te marquei e tal, tu repostou. E daí hoje eu passei de novo. Daí quando eu vi o Romulo, ele esqueceu de fazer a barba, mas que relaxado. Agora eu entendi, tá rolando um E desafio. aquele boneco né? ficou mais parecido com a cara do Noturno agora. Ele Sim, ficou agora fofão. eu vou passar amanhã lá e vou Fofão. marcar o noturno, é isso aí, cara. Que bom que isso vai demorar 2 semanas pra ir ao ar isso aqui. Vai dar Sim. tempo da tua barba crescer. Cara, Antes do pessoal dar uma olhada. sim, enfim, né? Daí minha esposa começou a ir lá me visitar. Aí se Tá. acertemos de novo. Tá? Só que aí eu tô internado, tô sem emprego, tô sem nada, né? E aí me arrumaram esse emprego. O que eu fiz? Aluguei uma casa aqui na Vicentina, que era perto do Desafio Jovem, Aham. e botei ela morando na casa, e eu continuei no desafio até fechar os 9 meses. Porque eu queria fechar os 9 meses do tempo da casa, que quando eu entrei eles falaram, o tempo que Deus deu pra nós aqui é 9 meses.
Então eu não queria sair antes dos 9 meses com medo de dar algum, sei lá. Esperando corrida na sombra. Eu queria ficar os 9 meses. Então eu botei ela na casa e fui pagando aluguel com o meu trampo ali de porteiro. Porteiro e depois operador. Não, primeiro eu peguei na zeladoria lá, né? Quando eu fui saindo do desafio foi só naquela zeladoria lá. Aí depois que eu fui expandindo pra STV, fiz curso de vigilante e tal, daí vim parar aqui. E aí, cara, casemos dentro do Desafio Jovem, fizemos um baita festão dentro do desafio, casemos lá na igreja. Vocês não eram casados ainda? No papel não. Só estavam juntados com os filhos e tudo, mas não tinham casado. Não tinham casado. Aí eles fizeram meu casamento na igreja e a festa foi no desafio. Enfeitaram todo o desafio, botaram bem-vindos, convidaram os parentes, tudo, fizemos uma festa dentro do desafio. Tá, que tu não tem contato com a senhora que te salvou da parada, tu já nos falou. Agora, tu tem contato com o pessoal do Desafio Jovem ainda? Sim, os donos sim, eles moram aqui. Eu vou ali às vezes na casa deles tomar um café, eles chamam o cara de filho, né? Sim. E eu tenho, tanto que eu tenho agendado aqui pai Gerson e mãe Sandra. Coisa linda, coisa linda. É 2 pessoas com muito amor no coração. Eles pegavam os caras na rua aqui e levavam pra lá pra tratar todo dia. Sem ajuda de prefeitura, sem ajuda de nada, cara. Tá, e depois que tu saiu do Desafio Jovem, então, tu já tinha retomado com a tua esposa, voltou pra tua casinha na Vicentina que tu já tinha montado. Alugado. E aí seguiu tua vida crescendo nas empresas aí. Daí fui trabalhando, comecei de porteiro, daí descobri que tinha o vigilante, que daí era armado, que daí ganhava mais, daí fui lá, fiz o curso da vigilante pela Polícia Federal, tudo, daí trabalhei na STV. Aí vim parar aqui. Foi segurança? Fui, trabalhei. Eu não consigo te ver como segurança, tu não tem uma cara de mal, cara, tu tem uma carinha de bonzão. Mas eu disfarçava, né? Eu trabalhei lá na trabalhei em Canoas, na Primo Tedesco lá. Desculpa, tu disfarçava e ficava um cara de brabo. Eu era o cara que ficava só não dá vontade de beijar as bochechas desse cara aqui, tia. Com todo respeito. Eu não sou gay. E se fosse, tá tudo certo. Mas olha aqui, coisa querida, cara. Coisa querida. O que eu fazia? Era eu e mais 3 vigilantes. Eles andavam com a arma e eu com as balas do lado deles pra alcançar as balas pra eles, não precisar matar ninguém. E aí fui indo, cara, fui trabalhar na Dielo, outra empresa de segurança. Lembra, não? Dessa? Dielo de Esteio? Não. E aí que me botaram nessa portaria aqui. E aqui começou o jogo a virada aí. Isso aqui foi no final da tua vida de CLT, digamos assim. De portaria. Essa foi a última. Tá, eu achei que tu tinha saído do desafio e trabalhava aqui. Não, trabalhei no outro, trabalhei em vários prédios aqui. Daqui tu saiu pro Uber. Dessa aí em Singer, tu saiu pro Uber. Essa aqui eu fui pro Uber. Eu passei por vários condomínios, prédios aqui, empresas antes, até em Canoas, na Primo Tedesco lá, na Rio Branco, lá embaixo. Trabalhei lá. Eu acho legal que o pessoal que mora na GPA, e bons ouvidos pra GPA, toda a região que tá entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, né? Estância Velha e tal. É literalmente uma cidade, né, cara? A parte. É uma parte, O cara mora em Canoas, estuda em Sapucaia, vai na faculdade em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, e daí quando vai no shopping no Parque Shopping de Canoas. É tudo uma cidade só, né? E depois tu começa a fazer Uber, aí sim que fica uma só, né? Porque daí tu anda tranquilo em qualquer uma, né? Exatamente. Tu anda aqui como se não dá pra pensar, tirando os buracos. Daí tem uns que tem mais buraco que outros que tem menos buraco. São Leopoldo, Sapucaia e as Campinas. Pois é, o São Leopoldo não tinha sempre essa rua tá ruim. Canoas é bom, mas Sapucaia já é sabido, né? Esteio é pequeno, então tem poucas ruas buracadas. Quando tu começa a se acostumar de Esteio, ela terminou já. Já acabou Esteio. E daí sim, já estamos entrando nos aplicativos, fazendo hora extra, e daí tu descobriu. Em quanto tempo tu demorou pra descobrir que tu ganhava mais no aplicativo? 1 ano ainda me amarrando, cara. Eu levei 1 ano e ainda dei sorte que... misericórdia. E o Roman tem aquela coisa, ele começou com o carrinho dele quitado, pelo que eu lembro que ele falou. E ele multiplicou isso aí, né? Daí o que eu fiz, Daniel? Eu morava de aluguel nessa casa ali. Vou pegar aqui à direita, não sei por onde nós vamos. Aqui é essa feitoria? Tá, mas foi até a metade do caminho, não vamos até lá. Ali no posto aí nós descemos, saindo na Imperatriz. Tá, show de bola. Aí o que acontece? Eu tinha esse carrinho quitado. Eu tava trabalhando aqui nessa empresa e me saiu uma questão que eu tinha uns 5 anos para trás, que eu tinha deixado antes de me internar, uma empresa que me demitiu lá e eu cobrei o... tu tinha uma trabalhista ainda E não saiu enquanto eu tava na droga, tu acredita? Graças a Deus, sorte tua, claro, senão teria queimado tudo. Aí eu saí, comecei a trabalhar, saiu a questão. Aí eu morava de aluguel, mas como não foi muito dinheiro, eu comprei esse Prisma que eu tinha em 2021. Não, o Prisma era 2012 e eu comprei em 2016 ele.
peguei um Prisma novinho, o Prisma primeiro aquele. Aham, o Prisma do Celta. Isso, e não o do Prisma Onix. do Celta, mas inteirinho, comprei de uma mulher, comprei à vista daí com o dinheirinho que saiu, porque Aham. eu, a mulher e os 4 filhos, né? Aham. E nós não tinha carro e tal. Até eu tinha um Chevetinho aí, quando eu comprei esse Prisma, eu abençoei meu compadre com o Chevette. E vida que seguiu. E aí, cara, pagando aluguel. Porque casa era muito caro e tal. E eu daí fazendo aí com esse carrinho quitadinho, trabalhando na empresa. E tava legal. E aí pintou essa oportunidade de comprar essa casa lá na Charlau. Tu mora na Charlau hoje? Aham. E aí eu não tinha dinheiro, não tinha entrada, não tinha nada. E aí minha comadre arrumou essa casa lá e fomos lá conversar com o velho. E eu ofereci o carro de entrada pra ele e parcelar o resto na casa. 3 quartos a casa, 20 por 8, terreno bom. E o velho, né, vamos pensar, 2 casal de velhinho, né? E, pai, oração pra Deus, né? No outro dia eu disse pra ele vir aqui, nós vimos que são gente boa, eu vou fazer pra eles. Esse velhinho, ele compra várias casinhas no bairro e vende. Aham. E aí me vendeu assim, eu dei o Prisma pra ele. Daí ele te vendeu e tu foi pagando pra ele. E tô pagando até hoje, pago até fevereiro de 2029. Financiou em 10 anos, meu, pra mim de R$600 por mês. Sem reajuste? Sem nada. Mas olha só, você é outro anjo que apareceu na tua vida. Outro anjo, meu. E aí, só que ele disse assim, só que eu não quero carro. Tu vende o carro e me dá o dinheiro da entrada, então. Daí eu digo, e agora, cara? Como é que eu vou vender isso aí do nada, assim? Sim. Cheguei em casa, tirei umas fotos na hora ali, na hora. Botei no Facebook, vendi o carro em 3 horas. Tu acredita? Esse é o cara do Brick. Vendi o carro em 3 horas à vista pro cara, meu. O cara viu no Facebook, me chamou, veio olhar o carro, gostou, pá, me pagou. E daí Eu fui e levei o dinheiro pro velho. Já tinha entrada da casa, e daí... E aí, como é que tu seguiu trabalhando? E aí fiquei a pé, meu. Daí larguei Pois o é. Uber um tempo. Aí tá, tu seguia lá no Elcíngia. segui na Incinja. Aí, vou alugar um carro pra ver. Aluguei um Onixzinho de um amigo meu ali de Novo Hamburgo. E pagava 500 pila por semana. E eu fazia dinheiro e ainda pagava os 500 e trabalhando na empresa, cara. E aí eu digo, cara, quer saber, meu? Eu vou começar... Eu vou trabalhar no Uber. Vou largar de mão. E aí ele largou de mão. E aí em 2019 veio a pandemia, eles demitiram uma galera, eu já fui junto. Tá, e daí como é que tu... Em algum momento tu começou a comprar carro, né? Ou foi agora? Não, daí eu tava com esse carro alugado. E aí eu tava limpando meu nome não tirava, cara. Não aprovava no meu nome. Aí meu compadre foi comigo lá em Campo Bom, vimos aquele Voyage branco meu, que foi o primeiro. E aí eu comprei o Voyage, cara. E comecei de novo e pagando 900 pelo por mês no Voyage. Pagava 500 por semana no aluguel. Voyage inteirinho, Comfortline, é mais lindo. Tá com um amigo meu aqui. Igual viriado. É teu ainda? Tá com um amigo meu aqui, eu vendi pra ele. Tu vendeu pra ele. E aí... Trabalhei, paguei o Voyage, tava terminando de pagar o Voyage, daí meu nome já tava estourado. Tava bom. Aí já tava bom. Aí eu fui e comprei um Prisma. Aí tirei o Prisma no nome da minha mulher, aí nem tirei no meu nome, saiu no nome dela. Vai sujar o nome dela, não o teu. Não, paguei, tudo certinho. Aí o que eu fiz, cara? Em vez de vender o Voyage, eu aluguei. E fiquei com o Prisma e o Voyage alugado. Começou a multiplicar. Aí começou, daí... Agora eu tava terminando também de pagar esse Prisma. Eu fui, comprei a Cactus e aluguei o Prisma também. Aluguei pro Drive Metropolitano. Não. A primeira vez, o Manuel? É o Manuel, né? O outro, o Lucas, aquele. O rapaz de Cachoeirinha? Acho que não conhece. É um de Cachoeirinha que me imita, não? É um de São Leopoldo. Tem um de Cachoeirinha que me imita, que eu não sei o nome dele. Que é Driver alguma coisa também, o arroba dele. E me imita no bom sentido, ele usa as expressões que eu uso. Olha, tem Uber do Rei, não sei de que é. Tá, mas eu ia te perguntar o seguinte, me perdi. Comprei o Prisma, daí comprei a Cactus e aluguei o Prisma sim, também. Eu ia comentar, a primeira vez que eu te vi, já faz um bom tempo, não sei, 2, 3, 4 anos, tu andava de Cactus e tu tinha, ou tô enganado, na tua Cactus um Perforite atrás? Tinha. Uber dos guris. Tá, fechou. Te vi lá no Bourbon, na frente do Bourbon Country. Eu tinha dúvida se era coisa da minha cabeça, isso. Esse dia eu tava lembrando. Não, era minha mesmo, botei atrás assim, Isso, daí, bem grandão. Eu não era identificado ainda, tipo, mas eu já fazia naquela época as propagandas para as empresas, né? E tinha a ideia de fazer essa embandeirada que eu dei no carro pro canal, enfim. Mas aí o primeiro que eu vi, que olhou assim, aí ó, já tem gente fazendo, então vamos fazer, exatamente. Mas faz um tempo, já faz uns 3 anos isso aí, 2, 3 anos isso aí.
Tá, e aí, tu tá com a Cactus, ou não sei, pulei alguma coisa? Aí eu aluguei o Prisma também, daí fiquei com o Voyage, o Prisma alugado e a Cactus. Daí um amigo meu... Ou seja, tu só foi multiplicando. Daí esse amigo meu gostava do Voyage, né? Ele sempre mandava, vai me vender o Voyage, vai me vender o Voyage, vai me vender o Voyage. E eu, não queria vender, né? Eu tinha feito todo o Voyage, meu. Ele tava na minha garagem quando eu vendi pra ele. Eu tinha pegado, largado no Vinícius aqui, mandar polir, higienizar, arrumar tudo que era botão nele, deixei zerado. Fiz roda dele, fiz tudo, cara. Eu tava lá na garagem e ele, não vai me vender com 400 mil quilômetros. Mas nunca mexi no motor, nada, sempre peça original. Tá, e o carro sempre cuidou bem dos teus carros, cuidei pelo bem. jeito, né? Eu sou xarope até hoje. Tu tem parceiro de oficina aí e tal, parceria. Claro, os guri, rachar, eu se um dia tu carro precisar sujo, de um mecânico, posso dizer pra te procurar, pra tu indicar os caras? Pode vir, me chama no Instagram ali, Isso, eu indico os caras bons que não vão te lograr, não vão te roubar. O grande problema, na minha opinião, Rômulo, as locadoras, daí as locadoras grandes são os mais picareta ainda, porque é a questão da manutenção. As locadoras grandes não têm apego nenhum com os carros, que são tudo carro de financeira, não quero nem saber. Então eles barateiam ao máximo a manutenção, trocam por peça de terceiro, de quarto categoria. E tem muitos aluguéis, na minha opinião, tá? Que são os particulares, que eles também relaxam na manutenção. E os carros não duram, né? Não duram. Tem que fazer na hora, né? Quando tá reclamando, tem que trocar. Até eu te esperei. Pro teu bem, né? Eu te esperei na Zé Pneus agora, porque eu só fui ali pagar a manutenção que foi feita 15 dias atrás. De um dos teus carros? Aí eu tinha que passar ali, passar o cartão, né? E aí fui ali. Não, cara, e aí é o seguinte, só que toda vez, Daniel, eu sempre tive, tipo, como é que é quando tu tem uma frase tua? Bordão? Eu sempre tive um bordão que quando eu tava fazendo história na rua pros guris... O jargão, sei lá. Eu via um Corolla e eu filmava, cara. Meme, então virar um meme. Daí tu filmava e falava. Você fala, um dia esse aqui vai estar na minha garagem. Um dia eu vou ter um desse aí, velho. E por coincidência, uns 5 dias antes, daí eu já tô com a Cactus e com o Prisma alugado, vendi o Voyage pro meu amigo, fiquei com o Prisma alugado e a Cactus. E aí, só que a Cactus é hatch, eu não consigo me adaptar, né, cara? Eu tava com o carro trabalhando, mas não tava feliz, assim. Tava bem, carro novo, tudo, né? Deus abençoou, mandei fazer banco de cortar, tudo, enfim. E aí, uma semana antes, eu tô descendo ali da Farms, Novo Hamburgo, a sinaleira, e me para um Corolla bem assim na minha frente, e eu tô fazendo uma história pros guri, e eu virei até lá, aí, esse aqui um dia vai estar na minha garagem. E aí... Jogou pro universo. Joguei pro universo, e eu sempre fazia isso, só que aquele dia marcou porque foi a última vez. Diz, vou pegar um desse um dia, Um dia Deus vai me abençoar. Passou uns 5 dias, gerente do Itaú me liga. Vamos, seus merda. Sinal tá verde pra direita. Aê, agora foi. Preciso que desenhe, ô merda. Acordou. Sinal verde pra direita e vermelho pra reto. E nós estamos na direita. Sim. E aí, cara, esse dia marcou porque foi o último. Eu fiz essa história, tô acreditando que deu uma semana, a gerente do banco me ligou aqui do Itaú. Só buzinei porque ele pediu, tá? Isso aí, não. Aqui quem manda é os guri aqui. E aí a gerente do Itaú chegou lá e disse assim, Rômulo, eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu tenho uns 150 mil pra ti aqui, pra te comprar um carro numa taxa de tipo menos de 1% ali. Que loucura. Porque eu já tava com a Cactus financiada por eles, e faltava ainda umas 35 prestações da Cactus. Eu digo, mas como é que vocês vão me liberar uns 150 mil se eu tô com a Cactus toda financiada aí? Eles, não, tá liberado aqui. Eu digo, eu quero olha. E aí, o meu sonho é um Corolla e tal. Entra aqui, né? Aqui? Vamos passar ali na rodoviária. Não, aqui, ó. Pode ser ali agora. Vai ali e entra na outra. Vai dar no mesmo. Nós ir lá. Passar na biblioteca ali. Vou mostrar pro gurizada aí. Bora lá então. E aí faço o retorno lá? Entra ali, ó, na primeira. A primeira direita? Lá no prédio, lá. Tá. E aí te aprovou um crédito? Me aprovou um crédito 150 mil. E eu disse pra ela, não, mas eu tô com a Cactus agora, comprei agora, eu não quero, vou deixar aí. Só que daí eu mandei brincando pra ela, olha, não me enfeitiça muito que o meu sonho é um Corolla, né? Sempre tive um sonho de ficar me incomodando, aí eu pego e depois não pago mais, né, cara? Sim. E aí ela começou a me mandar, ela começou a procurar Corolla e me mandar os Corolla. Sim, ela quer vender, né? No WhatsApp. Pega a direita ou segura? Vai reto. Tá. E aí tu me diz quando tem que dobrar. Só vai agora, tá. Bora, nós vamos andar lá na BR. Tá, fechou. E aí me mandou esse Corolla ali, que é o branco esse. Eu fui lá ver, gostei. Faz um ano que você tá com ele, né? Fez um ano agora. Foi da mesma época que eu peguei esse carro aqui. Esse carro eu peguei em março do ano passado. E eu lembro quando eu te conheci, tu tinha acabado de pegar o Corolla e tal.
Aí o que eu fiz para não financiar todo ele? Eu peguei o Prisma que tava alugado, Entendeu? dei de entrada do Corolla, os caras me pagaram bem até. E dei a Cactus pro cara que tava com o Prisma. Dei a minha Cactus pra ele trabalhar e peguei o Corolla. Foi promovido para de X pra Black. É. Que bela notícia, né? Já acordei X, eu fui dormir X, acordei Black. Primeiro eu falei com ele, meu, tu segura a onda, tu quer, eu vou fazer o break, meu. Senão eu não vou nem fazer, né? Porque eu vou fazer com a Cactus parada aí. Tem que alugar pra um desconhecido e o cara não conhece. Aqui a Sociedade Orfeu, nunca tinha visto. Aqui tá dando uns anos 80, muito legal. Isso aqui até sim, tá voltando, né? Tá. Eu tô bem no centro, nós estamos bem no centro. Posso pegar a Independência esquerda? Esses dias passei por aqui, achei sensacional a revitalização. Pega a Independência e mostrar, tá tudo novo aí. Exatamente, a revitalização que eles fizeram aqui na Independência, olha só. Isso é colega, filho da puta, que passou aqui na esquerda cantando pneu. Sim. Desnecessariamente. Mas eu acho que tocou uma 588. Deve ter sido, né? Que aqui é o que toca, né, meu? Sim. Se não tiver uns 10% pra ir pra 6, é 588, é direto. Que é pequeno aqui, né? Sim, bairro é colado. Qualquer então... cidade que não seja Porto Alegre, aqui, pra falar da nossa turminha aqui, as coisas são pequenas. Aqui a Daniela dormia, não sei se dá pra mostrar. Ah, dá, só virar ali, ó. Eu dormia em cima ali, ó. Eu subia aquela escadinha ali, aqui ó. no Banco do Brasil? E dormia ali, ó. Onde tá esse pessoal aqui à direita? Lá em cima na escada, na porta, eu dormia também lá. Ah, não aparece aqui, porque não pega aparece. o color do carro. Mas o pessoal entendeu que na escada do Banco do Brasil... Porque antigamente, lá na minha época, não era todo lugar que tinha câmera que nem hoje. Ah, sim. Onde é que tinha câmera? Na frente dos bancos. Sim. E aí o cara que era morador de rua naquela época, e hoje também eu creio que é assim, o cara sempre dorme onde é que tem uma câmera, porque o cara tem medo. Eu achei que tu tava fugindo da câmera, não, o cara tava procurando uma câmera pra dormir, com medo da insegurança, de alguém fazer alguma coisa porque o cara é mindinho, entendeu? Que loucura, que loucura. E dormia ali. E tu vivia por aqui daí? Vivia por aqui, pelo centro aí, dormia na biblioteca. O que tu comia nessa época? Tipo, cara, tinha os apoios que eu vejo em Porto Alegre, tem vários locais eu pedia, né, meu? Pedia, catava, já comi do lixo. Tem uma lixeira no fim da Independência ali, que um dia eu cheguei, que sempre tinha pão e coisa lá. E um dia, na frente de um prédio, e um dia eu cheguei ali, tô pegando, abri a lixeira pra pegar, saiu um morador de dentro, me deu um tapa na cara, meu. Morador de dentro do prédio? Aham. Tá revirando meu lixo aí. O lixo era do prédio inteiro. Tipo aqueles prevalecidos. E eu debilitado, fraco, vou fazer o quê, né? Eu tenho uma faca que tinha furado o bucho dele. Sim. Não tinha nada. E ainda meio mal, meio dormindo, meio. Só fui ali catar um pão, um negócio pra comer. E o cara saiu e me deu um tapão, cara. Que loucura. Não é ignorante, né, cara? Ignorante que não conhece a realidade, vida como ela é, a realidade como ela é, vive numa bolha dentro de um apartamento, num condomínio. E enfim, isso aí é nojento de pensar. A gente carrega essa gente de vez em quando e daí escuta os papos que acontecem dentro do carro. Tipo, parece que saíram de outro planeta, né? Sim. Tá, e aí no fim o cara, não, meu, ficou feliz de ir pro Black e tal, e pegou a Cactus. E eu... Comprou? Não, alugou de mim, né? Ah, sim. E aí eu meti marcha tocando no Corolla. E aí só é realizado, né, cara? Tipo, olha o que eu conquistei, cara. Eu saí... que era o carro dos teus sonhos, zero. Tu pegou ele zero? Não, peguei com 40 e poucos mil quilômetros, acho 50. Tava praticamente zero, né? É. E hoje tu já tem mais alguns carros que tu já adquiriu já pra locação, ou eu tô enganado? Sim. Então quantos carros que tu tem? 3 alugados. Tu continua com a Cactus, não? Tô com 2 Cactus e o Onix que o motorista Maneta pegou ontem. E o Rei não tá com o carro teu? Não, o Rei tava com esse Onix. A Cactus tá com o Mujica, que gravou contigo. Ah, ele pegou contigo agora? Pegou, ele tava com a Sayonara. Pegou a Cactus Prata comigo. Foi pro Black também. Tá. O Geis, o assador nosso, tá com a branca. Eu vou chamar o Geis agora pra gravar nos próximos dias, inclusive. Tem que chamar ele, Ele já se mostrou lá interessado. O Geis tá com a Cactus branca e o motorista Maneta tá com o Onix. Tô com 3 influenciadores, pai. Motorista Maneta. Tá, e o Rei? O Rei me disse, teve aqui, disse que você tava pegando um carro contigo. O Rei conseguiu comprar um, né? Ah, que legal, não falei com ele. Comprou um Versa. Não conheci, não fiquei sabendo, vou falar com ele então. Tá bem feliz. O banco aprovou. O banco aprovou, não sei se foi pra ele ou pro filho dele lá, e ele tirou um pra ele. Que baita notícia, porque eu gravei com ele, foi
alguns episódios atrás aí. E ele Eu vi, eu assisti. Ele foi justamente quando tava com manutenção, né? O carro tava em manutenção. Sim, tava batido. Porque tinha batido no final do ano passado, né? E daí ele tava, naquela semana tava sem carro, daí nós trocamos uma ideia, enfim. Ah, bom saber. Não, e daí é aquilo, né, cara? Eu peguei, fiquei com a Cactus e o Corolla. Daí, tipo, eu tava assim, sonhando, né? Porque eu pensei, cara, 2010 eu tava comendo do lixo, velho. Eu tô com um Corolla, uma casa e uma Cactus alugada, velho. Só trabalhando e fazendo a coisa certa. Eu digo, bah, como Deus fazendo é bom, a coisa né, certa. mano? Como Deus é bom, né? Tá, eu enrolei vocês até aqui agora, e o Rômulo também, agora só pra saber, e o churrasco dos guri, da onde saiu essa ideia? Da onde saiu essa iniciativa? A iniciativa saiu das minhas caixinhas de pergunta, cara. Eu botava caixinha de pergunta e aí... Eu não sei se eu te falei, acho que eu não te falei nunca. Cara, mas deu uma guinada pra mim, o churrasco dos guris. Eu dobrei de seguidor ou mais no Instagram, né? Eu conheci muita gente que eu não conhecia em relação a muitos inscritos que tiveram oportunidade de me conhecer nesses encontros, e muitos de vocês. Eu não te conhecia pessoalmente, por exemplo, te acompanhava nas redes sociais, mas não te conhecia, e vários, né, dos nossos colegas de influência aí também eu não conhecia pessoalmente. Então eu aqui gostaria de te agradecer pela tua ideia, pelo teu evento, e dizer que eu aproveitei, estou aproveitando e vou aproveitar muito ainda. E é bom esse dia e lá, é né? muito legal, sem contar que o cara bebe, troca, dá risada com os amigos, come uma carne boa pra caralho, que o Jason, inclusive, vai vir aqui qualquer dia deles que assa, e tirar essa oportunidade de networking, né, cara, que eu acho que também é muito importante. E para aqueles que estão começando também, É muito bom, como pegar dica, influência, dica mesmo, experiência, trocar, enfim, com a gente, que é os macacos velhos, né? Isso. E aí agora conta como é que surgiu essa ideia aí. Não, aí na caixinha de pergunta a gurizada mandava muita intriga. Sabe essas intriguinhas? Ah, o fulano, não sei o quê. E aí um dia eu respondi, bah, meu, mas você faz muita coisinha, muita fofoquinha, meu. Ah, eu vou fazer um churrasco uma hora pra nós, e nós vamos se sentar tudo aí, vamos trocar ideia, virar amigo, parar com essas picuinhas aí. Bah, e começou, meu, vamos fazer. Daí eu largava a caixinha de pergunta, quando é que vai fazer o churrasco? E aí, daí na última lá, o cara mandou de novo o churrasco. Eu respondi, meu, tô vendo aí, vou ver se faço. Aí o Moraes já me chamou. Tá, meu, vamos meter logo esse churrasco aí. Tá, meu, vamos meter um grupo então aí, vamos fazer, vamos ver quem vai e vamos embora. Daí metemos aquele primeiro no Maitá. O primeiro eu não participei, não chegou em mim, não estourou, não chegou em mim. A formação, eu consumo pouco rede social, eu consumo pouco o Instagram, né? Mas agora estou muito mais engajado com o pessoal, inclusive. E naquela época, quem me chamou depois foi o dos perfumes, o Evandro. Ah, o Evandro? Ele me chamou no dia do churrasco que estava acontecendo lá no Maitá. Ele mandou uma mensagem: pô, Daniel, por que tu não veio? Eu disse, cara, não fui aonde? Ah, tá tendo um churrasco aqui no Maitá. Cara, não, desculpa, eu não tô sabendo. Daí me liguei. Daí me orientei, me informei. Depois de todos os outros eu participei. E agora, dia quanto? Que dia que vai ser? 31 de março, última terça-feira do mês, já pra galera se programar. Ah, eu preciso discordar de ti de uma coisa. Eu vi tu falando outro dia, quando tu fez a chamada, pelo menos a primeira chamada que eu vi. Eu discordo que a última terça-feira do mês é um dia fraco. Mas eu não tenho nada a ver com isso. É só isso que eu queria te dizer. É que na verdade é uma... Não é nem que seja. É que sempre vai ter um dia... Terça é ruim. Sempre vai ter um dia pior. Tem terça que eu saio e estouro. Exatamente. Mas tipo assim, pegou aquele negócio, terça-feira, final do mês é ruim. Eu sou defensor da terça-feira. Eu acho que a terça-feira é boa justamente porque tem muita gente que para, entendeu? E daí quanto mais gente parar, sei lá, mas enfim, tá, dia 31, pelo menos tá marcado, ou tá salvo essa data, enquanto tiver o evento dos churrascos dos guris, vai ser na última terça-feira do mês. E a próxima edição vai ser agora dia 31 de março, terça-feira, a última terça-feira do mês, a partir do que? 9, 10, 11 da manhã, né? A partir das 9 da manhã já tá bombando. E lá no Campo do Canarim vai ser de novo? Campo do Canarim, lá nós temos toda a estrutura, tem mesa de snooker, tem lugar bilhar, maravilhoso. tem tudo. Lugar maravilhoso, já conhece, como é que é o nome do rapaz lá? O Patrick. Patrick. Eu coloquei meus adesivos, inclusive, lá na geladeira dele. Cara, tu sabe que às vezes afinal, eu tenho que deixar os adesivos. Eu venho com as ideias malucas, né? Tu foi o cara dos adesivos primeiro também, né? Fiz o adesivo dos guris, daí bombou, depois fiz o boné, daí o Noturno fez o boné. E esses dias alguém me perguntou, Daniel, como é que começaram os adesivos? Cara, eu copiei do Rogério a ideia. Mas eu sei que o Rogério... O Rogério pediu pra mim. Eu sei que ele fez aqui. ele fez aqui no mesmo... No mesmo lugar, me pediu o número e tudo. Eu sei que o Rômulo já tinha quando o Rogério fez. Eu só não sabia se tinha alguém antes.
E alguém me falou um dia que, ou eu escutei tu falando em algum lugar, tem uma meia dúzia aí da volta às aulas. Eu vou distribuir pros guris aqui. E agora pro churrasco dos guris, provavelmente já vou ter uma outra versão, que vai ser a versão original. Tu faz pra caramba adesivo. Eu me empolguei. Eu me empolguei, cara. Eu acho que eu já tenho uns 2, 3 nos carros diferentes. Esse Sim, aqui eu tenho. São 6 no aí total. eu tenho um desses aí, ó, não sei qual que é. Tu tem esse aqui e esse aqui, ó. E talvez o da praia. Eu tenho um colorido o também. Da praia tu deve ter. Esse do carnaval talvez tu não tenha, porque esse aqui eu fiz pouco. E eu não me encontrei contigo agora no verão. E o do Natal talvez tu não sei se tu teve também. Eu me empolguei, fui fazendo todo mês. Teve fazendo um teu que eu dei. Alguém, porque tu me mandou 2 Sim, desses coloridos, sim. eu botei um e e agora eu já na tinha. próxima eu vou fazer o original, que é esse aqui, ó. Pra depois lançar o da Copa do Mundo. Em junho. Daí eu vou fazer bastante. Mas até lá eu tenho que estar grandão. Enfim, Manel, Mas quem começou com essa ideia dos adesivos aqui, ó. tem que fazer o bonezinho. Eu vou fazer, isso é uma novidade. Vai ser uma camiseta com boné, não sei o quê. Eu tenho que fazer mais Mas ainda tem que fechar as pontas. Que eu fiz 80 boné, né? Na primeira leva. E aí tu vendeu tudo? Mas, não vendi. Tu deu? Eu vendi antes de fazer. Tá. Tu fez sob encomenda. Um seguidor chegou e me abençoou lá no Vantajão com o boné, fiquei surpreso. Chegou com o boné do Uber dos Guri e tal, de presente. Eu mostrei nos stories, meu, faz pra mim. Eu digo, pá, daí falei, tu faz? Quanto cobra? Tanto? Então vou fazer uma lista, ver quem quer, assim. Fiz um grupo lá, entrou uma rajada. Aí já manda o Pix. Quem foi mandando o Pix foi separando. Aí eu mandei fazer, entendeu? Sim, é. É investimento, e tô com uma sacola de boné até hoje lá em casa. Vai fazer o quê? 1 ano, acho. Paga e os caras não vêm retirar. Tá, mas eles te pagaram pelo menos. Pagaram. Tá. Só que tá lá o boné ainda tirado. Não, eu tenho uma ideia de fazer camiseta, fazer boné, fazer esse materialzinho de divulgação mesmo, né? Mas não fechei ainda, vai rolar. E tu vê que esse negócio dos carros é tudo os bancos que me encurnam, né, cara? Os bancos que me ralam, por causa que eu tava com a Cactus financiada e com o Prisma alugado. Aí me chamaram e bem dizer, largar na minha mão esse Corolla. Eles que te induziram a continuar. Eu peguei o Corolla, vendi o Prisma de entrada para não ficar muito financiamento e aluguei a Cactus. Aí agora, em outubro... Eu vou fazer um story para fazer como é que eu chamo aquilo, making off. Em outubro, cara, o banco me ligou... Pode continuar, não, é pra lá. Aqui é making off. Em outubro, tem que olhar pra Cleide. Em outubro, o banco me ligou agora do ano passado, me liberou aqueles 2 carros ali sem entrada, sem nada, tu acredita? Só ir buscar. Tu quer ver toda essa história do começo ao fim? Dia 24 de março, aqui no canal Diário de Uber, ou no YouTube, não sei lá no canal Diário de Uber. Rômulo, Uber dos Guris, o amigão aqui. E a Cleide, né? Que tá aqui, testemunha de tudo, aqui em São Leopoldo. E aí o banco me ligou, tem crédito para te liberar daqui, o Mercado Livre. Já viu isso? Financiar pelo Mercado Livre? É que o Mercado Livre virou o Mercado Pago, na verdade. Isso, Mercado Ele virou... Pago. Tá gravando? Eu parei com a história aqui como se tivesse dando off na gravação. O Mercado Pago virou como o banco salvador o que o Nubank foi um dia, né, cara? Isso, e o banco salvador dos que estão fudidos agora é o Mercado Pago. Eles pagam 140 de CDI, e nós temos o quê? E daí tu começa, te dão um cartão de crédito. Eu me enrolei com esses merda. Eu abri o Mercado Livre pra comprar um shampoo pro meu carro e tinha um valor ali pra comprar 2 carros. Exatamente. Aí eu digo, eu tô todo enrolado com esses caras. Aí falei com eles, né? Se você fizer prestação baixa, eu pego os 2, já que vocês estão me liberando os 2, eu pego os 2, não tem problema. Tu comprou o Mercado Pago, financiamento do Mercado Pago? Se der errado, eu vou e devolvo pra vocês numa boa. Daí me liberaram a Cactus branca e o Onix. Eu fui e peguei os 2. Daí fiquei com as 2 Cactus e o Onix alugado e fiquei com... E quem tá pagando são os motoristas, né? Sim. Com aluguel, tu separa da manutenção, tu tira um teu. Salva um pouquinho pra pagar isso aqui. E o Uber paga as tuas contas. Viu como é que é, gurizada? Dá pra fazer, né? Lógico que dá, como diria o rapaz da Demicon lá, né? É lógico que dá. É o que eu falo, o medo impede nós de muita coisa, mano. Com certeza. Então se tu tem nome bom, então te liberando... O zero tu já tem que colocar a cara a tapa... Se é alguma coisa que vai te trazer um ativo, mete ficha. É um prazer ter te recebido aqui. Eu que agradeço. Vamos finalizar agora aqui. Eu achei que tu não ia nem me chamar, eu já tava triste, né? Não, cara, eu falei pra todo mundo, tenho que falar pra todo mundo o seguinte, eu quero chamar todo mundo que eu conheço. Mas nesse primeiro momento, eu vou chamar quem se manifestar nos comentários.
quem me mostrar interesse em vir participar. E no momento que tu disse lá, não sei o que, puf, na mesma hora eu te chamei. Eu não sou muito de YouTube. Assim foi com o Diego, assim foi com todos que vão aparecer por aqui. Eu não sou muito de YouTube, eu olho os teus ali, não teve olho ninguém o que eu Livre. cheguei agora e liguei assim, eu tenho um podcast, gostaria que tu participasse. Sim. Não, todos aqueles que chegaram aqui se manifestaram. Eu olhei todos os episódios, eu só show não de olhei bola. o último que tu fez com o Thiago, acha? O último foi com o Noturno. Não. O penúltimo, o Thiago Corrêa, o rapaz de Canoas. Anunciou. Eu acho que foi esse aí, é um que eu não conheço. Esse eu não olhei, não assisti. Tá, ele não é influencer. Tu não lançou ainda. Qual o Thiago? Já foi pro ar, né? O Thiago Corrêa de Canoas já, foi a semana passada. Ele teve problema com a enchente, aquela coisa toda. Esse eu não olhei. Esse eu não olhei, mas dos guri conhecidos, aí o cara vai ali e vai, é o fulano. O cara já olha. Aí como eu vi ele, eu não conhecia. Não são todos influencers. A maioria que foi até agora não são os influencers. O primeiro foi o Rogério, que me chamou para participar. O Noturno, que me chamou. Tu, acho que foi o terceiro. Hoje, que dia é hoje? 4, né? 5 já. Hoje é 5. Hoje vai o trimotorista, o Kleber, tu deve conhecer. Sim. Claro que tu conhece. O Kleber é meu amigão. Hoje vai com ele. E tem mais uma turma aí que eu já gravei, ou vou gravar nos próximos dias. E que são desses aí que estão na nossa bolha, no nosso mundo aí. Mas a prioridade sempre foi aquele inscrito raiz que tá lá me comentando todos os vídeos. E como vários que apareceram aqui vocês não conhecem publicamente, mas são inscritos do canal Diário de Hugo. Eu e o Noturno estamos de parceria agora, viu? Não gravando vários vídeos juntos. Eu vi um cozinhando na casa do outro, não sei o quê. Churrasco, eu vi outro dia vocês filmando lá no porcão. O que o cara tá gravando? Sim, é um vídeo que não acaba, entendeu? O que o cara tá gravando? O que esse cara tá gravando? É um vídeo que não acaba. Hoje nós larguei um outro aí. Eu não vi ainda. Antes agora, eu tenho que parar pra ver a rede social. Antes de tu chegar. Vamos, eu trabalho das 11 da manhã às 9 da noite ou 10 da noite. E chego em casa, tem mais 3 horas pra subir essas porcarias desses vídeos. Vou dormir às 1 da manhã, levanto às 8 pra começar tudo de novo. E tem que fazer teu troco aqui, né? É o principal, que é isso aqui que tá pagando as minhas contas. Pelo menos por enquanto. Daqui a pouco vai ser vai abençoar, os Zé Pneus da vida. Os Zé Pneus da vida. Amém. É pra isso que nós estamos trabalhando. Diário Uber, ó. Vai voar. A hashtag pra te deixar no comentário no final do vídeo, eu tenho certeza que chegou até aqui. Acho que eu falei tudo invertido, né? Não podia ser outra. Hashtag churrasco dos guris. Eu quero te ver, semana que vem, dia 31, eu e o Romulo queremos te ver lá no Campo do Canarinho a partir das 9 da manhã. Até 5, 6 da tarde. Trocar uma ideia, tomar um trago, comer uma carne, tirar uma foto, fazer uma resenha e dar uma desopilada de um dia só. Tá? Dá esse dia pra nós, né? Vamos dividir isso tudo junto. E eu tô falando como se a gente estivesse ganhando alguma coisa com isso, não. É só pela interação e é só pela experiência aí e pela resenha, literalmente. Tá? Romulo, muito obrigado pela participação, pela tua hora dispensada. Eu achei que tu estivesse trocando teus pneus, só vem pagar a conta. Só vem pagar a conta, né? Os vem aí, né? E a gente se vê agora, então, no churrasco lá. E tu sabe a frasezinha pra deixar no final aqui? Normal. Então vamos dar, vai lá, falar pra eles. Não, tu, para cima deles e... Ferro nelas. Vai, Moisés.